tinha publicado nota, a embaixada tinha republicado. Aí o Dino resolve dar um esporrinho público e resolvem chamar o encarregado de negócio. Qual é a resposta dos americanos? A resposta dos americanos é botar o Christopher Landau para responder o seguinte: que porrada. Só na caixa, Bruno. Que isso, elas estão descontroladas. Que isso, elas estão descontroladas. Mas vocês é que fazem a diferença. Se você curtir no like, o programa chega para mais gente. Se você só ficar olhando para minha bela cara, não acontece nada e o YouTube entrega o vídeo para menos pessoas. Então peço a você o like. A outra coisa para você ver se você está inscrito no canal. E eu já falei 800 vezes que não existe essa caceta dessa desculpa de que as instituições são independentes. Porque são independentes é o escambau. Se fossem independentes, o Congresso estava agora votando anistia, não estava o Hugo Mota tremendo de medo. Se fossem independentes, não estavam. O Lula não estava dizendo que se o Trump estivesse no Brasil, ele estava preso. Se fosse independente, o ministro do STF não era o indicado pelo Lula, não era o cara que era advogado do Lula. Se fosse independente, o outro ministro do STF indicado pelo Lula não era o seu próprio ex-ministro da Justiça. Então não vem com esse papinho de independência. A gente sabe que Alexandre de Moraes colocou o Lula no poder. A gente sabe que o Supremo Tribunal Federal disse que derrotou o bolsonarismo. A gente sabe que o Tribunal Superior Eleitoral disse que missão dada é missão cumprida. Ora, o Sóstenes Cavalcante estava aqui dizendo que os ministros do STF ameaçam, é o líder do partido do presidente Bolsonaro, dizendo no ar que os ministros do STF ameaçam os congressistas em determinadas votações, e nós sabemos que isso é verdade. Então não vem com esse papinho de... E aí vem o Gordola, o balofo do Flávio Dino, querer dizer: meu Deus do céu, isso não é papel, e querer dar esporro. O que ele recebe? Ele acha que os americanos iam voltar atrás. Aí vem o vice-secretário de Estado da diplomacia americana, Christopher Landau. Este cara é o número 2, só acima dele, na diplomacia americana, só há o Marco Rubio. Uma pessoa que tem um poder enorme na política global, tá? A gente percebe, né, que, quando você tá conversando com esse tipo de cara, você fala assim: meu irmão, como a gente diz no Rio de Janeiro, esse maluco é pica. Pica. Tá? Então você tem, estava tendo lá, acho que foi o Darren Beattie, o Senior Policy de Public Policy do Departamento de Estado, tinha publicado nota, a embaixada tinha republicado. Aí o Dino resolve dar um esporrinho público e resolvem chamar o encarregado de negócio. Qual é a resposta dos americanos? A resposta dos americanos é botar o Christopher Landau para responder o seguinte: a separação de poderes entre diferentes ramos do governo é a maior garantia de liberdade já concebida pela mente humana. Captou, Gordola? Essa separação que você está alegando que existe é a maior garantia de liberdade já concebida pela mente humana. Nenhum poder ou pessoa pode acumular poder demais se for controlado pelos outros. Mas uma separação formal dos poderes não significa nada se um dos ramos tiver meios para intimidar os outros a cederem às suas prerrogativas, constitucionais. Ouviu, Gordola? O que está acontecendo agora no Brasil evidencia esse ponto. Um único ministro do Supremo Tribunal Federal usurpou poderes ditatoriais ao ameaçar líderes dos outros poderes, ou seus familiares, está falando agora do Hugo Mota, com prisão, encarceramento ou outras penalidades. Essa pessoa destruiu a historicamente estreita relação do Brasil com os Estados Unidos. Está dizendo, a relação entre o Brasil e os Estados Unidos está destruída.
Esse é o termo do número 2 da diplomacia americana. Ao, entre outras coisas, tentar aplicar a lei brasileira extraterritorialmente para silenciar indivíduos e empresas em solo americano. Valeu, Gordola? Tamo junto. Aí, ó. A situação é sem precedentes e anômala justamente porque essa pessoa veste uma toga. Enquanto sempre podemos negociar com líderes do executivo ou do legislativo de um país, não há como negociar com um juiz que deve manter a aparência de que todas as suas ações são ditadas pela lei. Assim, nos encontramos em um beco sem saída, onde o usurpador se reveste do manto de Estado de Direito e os outros poderes insistem que estão impotentes em agir. Se alguém puder pensar em um precedente na história americana em que o único juiz não eleito tenha assumido o controle do destino de sua nação, por favor, informe. Queremos retomar nossa amizade histórica com a grande nação do Brasil. Que porrada! E essa é a convicção do governo dos Estados Unidos da América. Muita gente não entendeu, estou explicando aqui para vocês, que muita gente não entendeu a nota dentro desse contexto. E eu estou dizendo a vocês que esta nota é uma... Deveria ter o título, deveria ser assim: Nota em resposta ao Gordola. E o Christopher Landau sabe muito de Brasil. Sabe muito, fala português, inclusive. É absolutamente impressionante. Dá para dizer que essa é a convicção do governo dos Estados Unidos da América. Que o ministro da Suprema Corte tomou para si poderes ditatoriais. E que, portanto, há sim que se monitorar as decisões da Suprema Corte. Porque o Brasil está, nas palavras dele, num beco sem saída. Obviamente, a única saída deste beco envolve o pseudo-juiz Alexandre de Moraes. Com posicionamentos assim, a elite brasileira, os Stedman, os poderosos, esses caras vão caindo na real de quem é o real problema nessa história. Lembra? Eu sou uma pessoa bem humorada. Eu lembro que há um mês, há cerca de um mês, tinha imbecil acreditando que iam enviar uma delegação de senadores despreparados que iam resolver o problema. Ou Alckmin, que a relação era meramente comercial, o Alckmin vai resolver. Assalamu alaikum. Are you thinking about buying a franchise business? Don't. Assalamu alaikum. O Haddad, vou mandar o Haddad. Agora, meus amigos, depois do que disse o vice-secretário de Estado, cada vez mais pessoas vão acordar para a realidade e perceber que não há retorno à normalidade enquanto o Alexandre de Moraes se assentar no Supremo Tribunal Federal. Sabe aquela curtida, garota marota travessa? Vai lá e curte. Por isso é bom compartilhar o link também. Eu vou ficando com a língua mais solta. Quando tá xoxinho assim, que nem agora, eu fico assim, não. Mas daí quando a coisa vai aumentando, aí eu já fico... Oi. Diante dos inúmeros bloqueios que eu venho recebendo do STF e também todo o boicote do YouTube, canais de cortes dos meus vídeos como esse são muito importantes para fazer a minha mensagem chegar ao máximo de pessoas possível.